Filipenses capítulo 4, versículo 10 até o 13, diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a me contentar com o que tenho. Eu sei estar abatido e eu sei também ter em abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Pois posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos lá, a suficiência de Cristo. Diga, eu tenho a suficiência de Cristo. Posso ouvir um amém? Aleluia. Então vamos lá? Olha só. Diante dos dias que estamos vivendo, uma série de perguntas, indagações, a todo momento surgem ao nosso coração. Pautamos a nossa realidade existencial, muitas das vezes, nas circunstâncias das coisas que ocorrem ao nosso lado. Isso de um todo não está errado, mas quando nós nos refletimos na palavra de Deus, nós aprendemos que a palavra de Deus, ela tem as suas respostas a todas as nossas indagações. E quando nós enfrentamos essa aparente insuficiência de recurso que pode se abater sobre nós, nós temos em contrapartida a palavra revelada de Deus, que diz que Deus tem a sua sublime responsabilidade para com todos nós. O homem que escreveu essa carta ou essa epístola, ele experimentou de uma forma abundante, real e, por assim dizer, sistematicamente, o cuidado dessa suficiência de Deus para com a sua vida. Temos, então, a ideia de que o que aqui está escrito não foi escrito por um mero filósofo, alguém por não ter o que fazer, resolveu escrever algumas palavras e não analisando a vida das pessoas ou do mundo num contexto geral e pautou a história de todos os seres humanos baseado na sua vida pessoal. Porém, nós sabemos que a Bíblia ela é a revelação de Deus, não é a revelação dos homens, ela é a revelação de Deus. Então, o que aqui foi lido essa noite é uma aplicação direta de Deus na vida do apóstolo Paulo, mas também é uma aplicação à vida de todos nós de forma iguais essa noite. A ideia por trás dessas palavras é que o apóstolo Paulo está dizendo que nós fomos criados, depois de alcançado por Deus, para sobreviver em tempos de dificuldade. Dificuldade não é uma palavra muito bonita e, às vezes, ela é arriscada do nosso cotidiano. Porém, ela faz parte da realidade humana. E esse homem está nos dizendo que é possível viver em dificuldade, obtendo a suficiência de Deus em sua vida. O mundo está um caos. O Brasil, infelizmente, está sendo bombardeado por várias profecias catastróficas,
Pessoas que muitas das vezes não falam pelo Espírito de Deus. E por você, às vezes, não consultar a Bíblia, ao invés de você se deparar com a revelação de Deus, você é impactado por aqueles vídeos diários, e ao invés de crer de que Deus é suficiente para cumprir exatamente o que falou a você e a sua igreja, você fica meio abalado. E Paulo vem nos dizer que ele está enviando uma carta ou uma notícia a um povo que precisava entender que era possível viver essas realidades momentâneas. Quando a gente fala em viver a suficiência de Deus, a gente está aprendendo que Deus tem todos os recursos para nós vivermos essa realidade momentânea. Se você leu a Bíblia, e eu sei que leu, você já leu que o sol um dia deixará de existir, a lua deixará de existir. O mundo, como nos é revelado nesse tempo na nossa existência, também sofrerá mudanças e modificações para o estado eterno que viveremos com Deus. Paulo está nos orientando e nos dizendo que essa realidade momentânea, ela não é fácil, ela é difícil. Porque o homem que está escrevendo a essa igreja está enfrentando em sua vida essas dificuldades. Por mais que você queira fugir das dificuldades, quem sabe, do novo ano, o Senhor está olhando a você essa noite, a mim e a nós, Igreja do Senhor na cidade de Joinville, no Brasil e também em todo o mundo. É possível enfrentar as realidades desse momento baseado na suficiência de Deus para a sua casa e para a sua família. Por mais que o mundo esteja caído, por mais que o mundo esteja indo de mal a pior, a igreja de Cristo foi dada a ela todos os recursos para ela se manter no cumprimento da sua missão aqui nessa terra. O que Paulo está orientando a igreja de Filipe, que é uma igreja simples, é dizendo: se vinham as adversidades, se vinham as perseguições, se vinham as oposições, vocês não saiam da igreja. Vocês não abandonem a realidade que vocês foram chamados por Deus, porque debaixo desse compromisso que vocês assumiram com Deus, haverá suficiência de recurso para que vocês terminem a trajetória humana de vocês aqui nessa terra. E porque as realidades que vivemos, elas são realidades difíceis. É fácil de observarmos isso. Ela é resultado do pecado humano. Quando Deus criou o mundo estava perfeito. Deus introduziu neste homem, nesse mundo, um casal para viver em estado de perfeição. Porém, o homem, por não acreditar na palavra revelada de Deus direto ao seu coração, no jardim do Éden, o homem resolveu modificar as coisas aqui embaixo. Então, por mais que nós tentamos fazer, às vezes, vista grossa, e não queremos dizer a realidade de que as coisas estão assim por causa do pecado da humanidade. Se a humanidade se voltasse para Deus, as crises, as calamidades, os acontecimentos catastróficos dos últimos dias, pode ter certeza que ele diminuiria em muito para que o ser humano vivesse uma vida abençoada por Deus aqui nesta terra. Porém, o homem insiste em fazer o que não é a vontade de Deus. Isso está revelado na palavra de Deus desde os primórdios da história humana. Foi assim com Adão, foi assim com a sua descendência. A terra foi julgada pelo juízo de Deus, por causa da sua depravação moral. Mas em contrapartida de tudo isso, Deus implantou a igreja, Deus nos colocou aqui
como luzeiros de Deus nessa terra, como a revelação de Deus para essa sociedade caída. Por mais perversa que seja as atitudes dos homens nesses últimos dias, a igreja está aqui para apontar que existe um outro caminho, que existe um outro propósito, que existe uma outra realidade. Você é a resposta de Deus plantada nesta terra, que é possível em meio aos terremotos, que é possível em meio aos vendavais, às calamidades, às enfermidades, como enfrentamos alguns anos atrás, viver debaixo da suficiência de Deus. Está na hora da gente assumir o nosso papel e dizer ao mundo que se eles não se converter dos seus maus caminhos, o juízo de Deus virá sobre eles. Mas a igreja, ela tem um compromisso com Deus, então Deus a preserva nessa terra para servir de resposta de Deus àqueles que desejam mudar de vida nesses últimos dias. Eu sei que muitas das vezes a gente tem dificuldade de falar na palavra pecado, a gente tem dificuldade de falar nisso, mas Jesus falou isso de forma sistemática, dizendo que esses últimos dias seriam dias terríveis, seriam tempos trabalhosos, mas a igreja chamada por Ele, ela ia terminar a sua missão aqui nessa terra. Quando o dia ou o tempo fica difícil aqui, as aflições se abatem sobre nós, as calamidades vêm. Olha que nós estamos vivendo uma sucessão de calamidade nesses últimos dias. Com o apóstolo Paulo também não foi diferente. Paulo sofreu naufrágio, Paulo sofreu prisões, Paulo sofreu açoites, Paulo sofreu perseguição, mas em todas essas aflições e calamidades, o apóstolo Paulo está nos dizendo que ele experimentou a multiforme graça de Deus. De alguma forma, Deus estava cuidando dele. Talvez eu esteja falando para alguém aqui essa noite que está com medo das aflições que podem vir sobre o mundo, das calamidades que virão sobre essa terra, mas você fez uma aliança com Deus, Deus fez uma aliança com você, Deus fez uma aliança com a igreja, então descansa que Deus irá cumprir exatamente aquilo que prometeu a você através da sua palavra. No Antigo Testamento, essa história de aliança é um tanto interessante. Quando Deus chamou Abraão, quando Deus chamou Isaac, e quando Deus também mudou o nome de Jacó, ou colocando o nome de Israel, a nação que hoje está lá no Oriente Médio, Deus havia prometido a todos eles, de uma forma sucessiva, uma série de bênçãos. Deus sempre dizia a eles, olha, eu vos abençoarei, eu aumentarei para vocês a possessão de terra aqui nessa terra. Eu também darei a vocês um prolongamento de sucessão familiar. Eu abençoarei vocês de uma forma significativa e expressiva. E tudo aquilo que vocês colocarem à planta do pé será abençoado. Essa é a promessa de Deus aos patriarcas em período de dificuldade no Antigo Testamento. Porém, no Novo Testamento, Jesus foi além, Jesus ampliou. Jesus apareceu pregando na margem da Galileia após ser batizado por João. E ele veio também pregar uma mensagem mais ampla do que essa. Jesus não só pregou que estaria cuidando da família, que estaria cuidando do esposo, da esposa, dos filhos e da sua parentela. Mas Jesus fez algo que até então no Antigo Testamento não havia sido feito. Nenhum homem havia morrido, ressuscitado e dado esperança àqueles que ouviam a boas novas de Deus de uma vida eterna. Então vamos lá, eu estou debaixo da suficiência de Deus nesses últimos dias. Deus está dizendo pela palavra, não é uma mensagem de autoajuda, que Ele vai cuidar de você, que Ele vai cuidar da sua prole, que Ele vai cuidar dos recursos que Ele tem para você, mas também Ele tem uma promessa além dessa promessa. Se você partir com boa
finança nesta vida, se você partir dessa terra deixando a sua prole multiplicada, se você partir dessa terra deixando vários recursos para a sua prole, ainda assim, você que aparentemente parece partir sem nada, Jesus está dizendo, naquele grande dia, eu te ressuscitarei ao soar da minha trombeta, e você receberá a suficiência eterna de Deus naquele grande dia. Paulo está dizendo a essa igreja, o meu momento não é bom, o meu momento não é muito agradável, eu estou preso, como vocês aí da cidade de Filipos sabem. Vocês sabem que eu sou um encarcerado com o Senhor Jesus, mas a minha alma está livre, porque o meu Redentor está vivo e está cuidando de mim. O que Paulo estava dizendo a essa igreja, que as dificuldades e as lutas diárias, elas são momentâneas, elas são passageiras. Por mais que você queira fazer um monstro do ano de 2023, Jesus diz a você essa noite, calma, toda luta, toda adversidade, toda prova, toda contrariedade, ela é momentânea, ela tem o seu dia para começar, mas ela também tem o seu dia para terminar. Quando ele escreveu a igreja de Corinto, uma igreja muito habilidosa, irmão, mas porém uma igreja confusa com algumas realidades. Quando eles estavam vivendo aquele momento do fulgor pentecostal, onde os dons se manifestavam, eles ficavam alegres e contentes. Porém veio um momento de perseguição na igreja de Corinto. Eles enfrentaram dificuldades e luta. E quando essas dificuldades, essas lutas abateu sobre essa igreja, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Então Paulo escreve a sua segunda epístola dizendo para eles, olha, calma, toda luta ela é momentânea, toda prova ela é passageira, ela é leve, ela é passageira, porque Deus sabe da estrutura da sua igreja aqui nessa terra. Então Deus não dará a nenhum de nós uma luta ou uma prova que nós não conseguiremos suportar. O que Paulo está dizendo, olha, eu estou preso, limitado, mas posso suportar isso ao ponto de pegar um pergaminho e escrever uma carta de edificação a vocês e dizer a vocês que o preso com Deus está caminhando firme e abundante na fé, porque sabe que Deus cumprirá toda a sua promessa em sua vida. Isso quer dizer que você precisa entender que vida cristã significa padecer aflições aqui nessa terra, porém cada aflição padecida por você, meu irmão, ela tem um dia para começar e tem uma hora para terminar. Ela tem uma quantidade de pressão que será colocada por você, mas mesmo nessa pressão, haverá uma ação de Deus para trabalhar na sua vida. Paulo foi o homem que implantou essa igreja, ele sabia para quem estava escrevendo. Deus sabe para quem escreveu essa carta, esse livro, para a sua igreja. A igreja conhece o Senhor, a igreja conhece a sua voz, a igreja conhece a palavra. Por quê? Porque essa igreja aqui foi uma igreja que se converteu. Você conhece a história. Paulo chegou em Filipe, começou a pregar a palavra de Deus e uma mulher por nome Lídia se converteu ao cristianismo. Ao se converter, disse a Paulo, olha, você não quer ir morar em nossa casa pelo tempo que você tiver aqui fazendo a obra missionária? Paulo então vai até a casa de Lídia e dali começa o trabalho missionário. Nenhum dos senhores e das senhoras que me ouvem essa noite estão aqui por estar. Houve um processo de conversão em vocês, houve um processo de conversão na minha vida. Nós estávamos vivendo a vida ao modo comum, porém Jesus converteu o nosso coração a
Deus. Agora, quando o nosso coração se converteu a Deus, as revelações de Deus passam a morar dentro da nossa vida. Uma igreja convertida, um crente convertido, ele não se acovarda em momento de dificuldade. Eu estou vendo por aí algumas pessoas dizendo, até me perguntam, Sidney, o que aconteceu? Parece que os demônios, os Exu, eles são mais poderosos do que a igreja. Não é não. A igreja, ela continua poderosa no céu e na terra. Na cidade de Lídia, Paulo começou a pregar, e uma adivinho começou a tentar infiltrar na igreja. Nós estamos vivendo o dia, meus amigos pastores, que tem muitos adivinhos tentando entrar na igreja do Senhor, mas os Paulos da vida, as Marias da vida, as Estés da vida, estão se levantando em favor da obra de Deus nesses últimos dias. Paulo olhou como igreja e diz assim, nós não podemos tolerar isso. O mundo não pode ficar dizendo que a gente é crente e não se converter. O mundo não pode ficar dizendo que a gente é igreja e não mudar o seu padrão de vida. Paulo olhou para aquela moça adivinha e o que ele fez? Ele repreendeu aquele espírito, deu um problema danado. Aprenda uma coisa, a igreja nesses últimos dias vai ter que batalhar a boa batalha de Cristo, vai dar um tropé danado. Não se preocupa, porque Deus vai garantir a liberdade da igreja para fazer a sua obra. A história diz para a gente que após repreender esse espírito de adivinho, olha só o que aconteceu, pegaram Paulo, jogaram com Silas na prisão e pensaram, nunca mais vai sair de lá, a igreja vai parar. A igreja não vai parar, meu irmão, a igreja ela não pode parar, porque a parada da igreja não é na terra, é no céu. E o que aconteceu com Paulo e Silas? Vamos cultuar a Deus, não importa o ambiente de prova que você esteja, ou de adversidade que a igreja viva. O que eles fizeram? Cantaram louvores a Deus naquele cárcere. E o que aconteceu? Um terremoto veio, meu irmão, não caiu as paredes, não arrancou as portas, muito pelo contrário, só abriu as cadeias e eles não saíram. Por quê? Porque a igreja, meu amigo maestro, ela não pode ser presa por ninguém e por nada nessa vida. Não importa em que ambiente que ela esteja, ela sempre estará livre, liberta em Deus. É por isso que Paulo não tem dificuldade para escrever essa carta, porque uma vez em Filipe ele esteve preso e foi liberto por Deus, e só saiu do cárcere quando as autoridades chegaram e disseram, olha, vocês estão livres, vocês não precisam mais ficar aqui, porque o Deus que vocês servem é um Deus poderoso. Eu não sei que porta vai tentar trancar a igreja nesses últimos dias, mas a boa palavra de Deus é que se Deus tiver que tremer a terra, Ele treme, mas a igreja vai continuar cumprindo a sua missão. Eu posso ouvir um glória a Deus essa noite? O contexto dessa carta fala que Paulo conhecia a história dessa igreja. Sabe por que a Bíblia foi revelada por Deus antes da gente chegar aqui? Porque Deus conhece o contexto da história de cada um de nós. Talvez você esteja pensando, mas como é que vai ficar as coisas? Vai ficar exatamente como a palavra de Deus já declarou que vai ficar. Eu não sei como os governantes vão fazer, mas eles vão ter que se encaixar debaixo da profecia e da revelação de Deus. Você tem contexto de vida com Jesus, meu irmão. Não é Jesus que cuida da tua casa, não é Jesus que cuida do teu casamento, não é Jesus que cuida da tua empresa. Você não tem essa convivência diária com Jesus, não é Ele que mantém o pão na tua mesa, não é Ele que tem prolongado a vida dos seus descendentes, não é Ele que tem cuidado de você quando você está nesse leito de enfermidade ou passa por alguma adversidade. Existe um contexto
contexto de história entre a igreja e o Cristo da igreja. E esse contexto qual é? É que esse Cristo nos diz essa noite: eu sou suficiente para sustentar vocês em qualquer situação que vocês possam enfrentar nessa terra. Agora, se eu sei que Cristo conhece o meu contexto histórico e familiar, então não posso viver porque mudou as coisas de forma triste. Agora eu não vou mais à igreja, agora eu não sei como vai ficar, agora eu não sei se eu canto ou se eu não canto, se eu prego ou se eu não prego, se eu vivo de forma alegre testificando o meu cristianismo ou se eu espero para ver como as coisas vão acontecer, porque afinal de contas, algumas limitações vieram sobre a minha vida. Paulo diz: não, vocês sabiam que eu estou no cárcere, vocês sabiam que eu estou numa prisão, mas eu estou me regozijando no Senhor. Eu não estou vendo ninguém aqui essa noite preso, acorrentado, amarrado, todos estão livres, acompanhados de sua família. Então essa noite você tem um bom motivo para se regozijar no Senhor. E por que é que Paulo está falando disso, meu irmão? Sabe por que Paulo está falando disso? Porque essa igreja que está livre está enviando recurso para sustentar esse Paulo que está preso. Olha só como Deus trabalha. Eu não sei que luta você vai enfrentar, eu não sei que prova você vai passar, mas Deus está dizendo: eu posso permitir isso sobre a sua vida e sobre a sua família, mas eu vou criar um meio de te sustentar, porque eu tenho uma promessa com você e com a sua casa nesses últimos dias. Paulo está dizendo: olha, eu não me preocupo com a prosperidade da sociedade, eu não me preocupo com a sociedade ficando rica e ficando cada vez mais próspera. Eu sei que Deus de alguma forma me sustentará nesses últimos dias. Não caia naquela história do Salmo 73, olhando para os maus e vendo eles prosperar. Calma, daqui um dia a roda vira, as coisas mudam e você vai descobrir que a melhor coisa foi estar na casa de Deus. Você não tinha uma padaria, mas tinha um pedaço de pão diário na tua mesa. Você não tinha muitos quilos de carne no teu refrigerador, mas você sempre tinha uma porção para se alimentar com a sua família, porque essas coisas são passageiras. Mas o Cristo da igreja e a igreja do Cristo, ela permanece fiel até o fim. Agora, se Cristo, meu irmão, é o meu suficiente, é aquele que garante essa suficiência para mim nesses últimos dias, para nós encerrar, eu preciso viver de forma contente. Como é que você está essa noite? Contente ou descontente? Você está contente ou descontente? Será que aconteceu alguma coisa que deixou você descontente nesses últimos dias? Aí Paulo está dizendo: olha, não me importa quem é o governo que está em Roma, não me importa se Roma está expandindo o seu governo, uma coisa eu sei, que existe um governo eterno sobre a minha vida, e esse governo me deixa eu de forma contente aqui nessa terra, porque o seu governo não é só daqui, o seu governo perpassa todos os governos, porque ele é um governo eterno. A pergunta de Jesus a nós essa noite é: estamos contentes ou descontentes? Estamos ainda contestando os últimos acontecimentos ou estamos reportando a Deus como cuidador da nossa família e da igreja do Senhor? A palavra de Deus para você essa noite é: fique contente, você está na igreja, a tua família está debaixo da promessa de Deus, a tua casa está guardada em Deus, então fique contente essa noite e dê a Ele um glória a Deus, se Ele merece essa noite. Agora, se eu estou contente, logo eu não sou um fraco, porque já viu quando você vai visitar alguém que essa pessoa não está contente com a vida? Tem que levar um psicólogo, a pessoa está com a estima lá embaixo, está fraco. Aí Paulo está escrevendo de uma prisão e dizendo que está tão contente com o Senhor que ele está forte.
A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Você está se sentindo fraco para vencer 2023? Aí o Senhor diz assim, eu quero te dar alegria essa noite. Para você vencer de forma forte. Você não pode estar tão fraco assim. A igreja já enfrentou desafios maiores, meu irmão. E venceu, chegou até nós. Nós vamos vencer. Porque nós temos a força do Senhor sobre nós. Você pode ser forte nesses últimos dias. A igreja está orando por você. Tem muita gente orando por você. E a mão de Deus quer te colocar de pé nesses últimos dias. Sidney, então, como que eu lido com essas coisas todas? Calma, nem tudo que você ouviu e viu foi Deus. Pegue tudo que você ouviu, espelhe na Bíblia. Se tiver fundamento bíblico, pode ser que seja Deus. Mas, se não tiver base aqui, bem provável que não foi Deus. Eu não sei por que tem tanta gente querendo saber o que vai acontecer em 2023, se Deus já escreveu nesse livro o que vai acontecer em toda a eternidade. Eu não sei por que ao invés de ter curiosidade de abrir um vídeo, não abre a Bíblia e lê a Bíblia, que é a revelação plena de Deus, do início ao término da humanidade, que não deixa confusão no coração e na mente das pessoas. Mas o desejo por saber de uma mística está fazendo muita gente ficar fraco, ficar abatido. As pessoas estão vindo me perguntar se tal vídeo ou tal notícia é verdade. Eu digo, a única verdade que eu conheço é a palavra de Deus, que permanece de eternidade, não pode ser mudada e nem alterada pelos homens. Passa o tempo, passa a estação, passa os anos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa noite Deus está dizendo, eu vou colocar a minha palavra um pouco mais no teu coração e vou te fortalecer nesses últimos dias. Eu posso ouvir um glória a Deus essa noite. Agora, se eu sou forte, irmão, aí não tem como fugir disso. Eu tenho que ser generoso. Uma pessoa forte é generosa. Os fracos é que não são generosos. Eles fogem. Eles vão embora. Eles abandonam. Aí Paulo está dizendo, eu não vou abandonar vocês nem quando eu estiver preso. A minha sentença é uma sentença terrível. Mas vocês foram generosos para comigo. Vocês enviaram recurso para mim, para me cuidar, para até o tempo de chegar a minha sentença. Então, em contrapartida, eu vou ser generoso com o que eu posso. Se Paulo está recebendo recurso de comida, alimento, Paulo não pode mandar alimento. Se você recebeu alguma generosidade de alguém nesses últimos dias, como igreja, deve existir em você alguma generosidade para ministrar sobre a vida de alguém. Talvez alguém ministrou para você recursos, alimento, algum cuidado. Em contrapartida, Deus espera que essa igreja, que depende da sua suficiência, ministre também sobre o corpo de Cristo alguma ajuda, alguma contribuição, algum recurso. Você já parou para pensar que tem gente essa noite que pode ser fortalecido por um abraço seu? Você já parou para pensar que tem gente essa noite na igreja que pode ser fortalecido com o pegar das tuas mãos e você só dizer a ele, Deus tem uma obra com você e com a tua casa e nós não vamos parar até que essa obra se conclua nesses últimos dias. É preciso haver essa generosidade. Deus está dizendo essa noite, olha, eu fui generoso com a minha igreja, dando a minha revelação e garantindo ela até os últimos dias que antecedem ao arrebatamento. Então Ele espera que nós sejamos generosos nesses últimos dias. E qual é a nossa generosidade? Acima de tudo, é pegar os incautos que estão lá
fora, acreditando que o mal vence o bem, que acreditando que os demônios são mais fortes do que a igreja, que estão acreditando que feitiço vale mais do que a palavra, incutir no coração dele a palavra e a revelação de Deus, e dizer a eles: olha, eu quero te ajudar a ter a tua vida transformada, porque você tem que conhecer a verdade de fato. O desfecho não será para o mal, mas o desfecho será a vitória de Deus sobre toda a humanidade nesses últimos dias. Deus está dizendo: talvez você esteja num ambiente que alguém olha para você e diz assim: viu, você perdeu, fez a aposta errada, apontou o lugar errado. Você não perdeu jamais. Quem está em Cristo jamais perde. Quem está em Cristo é mais do que vencedor. Eu posso ouvir um glória a Deus essa noite? Então descansa. Descansa. Que as coisas mudam do dia para a noite. As coisas mudam muito rápido, irmão. Muda. Ela é resto bicalabacai. As coisas mudam. Em um piscar de olhos as coisas mudam. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Quem estava fora entra, quem estava dentro sai. A Bíblia está cheia de histórias como essa. Deus está dizendo: calma, eu sustento tudo, está aqui, tudo no meu controle, nas minhas mãos. A igreja já tem o que é suficiente para avançar. Nós temos o Cristo vivo. Então, por maior que seja a dificuldade que enfrentamos, nós temos toda a suficiência em Deus para vencer os desafios desses últimos dias. Eu posso ouvir um glória a Deus essa noite?